como a gente está vendo a atividade no curto prazo, né? A gente discutiu bastante como a gente está vendo a questão política, todos os desafios do governo Lula 3, que se assemelha mais ao governo Lula 2, que isso não significa que a situação está fácil, né? A gente está ali andando no gelo fino. Então, entrando um pouco mais no curto prazo, né, como a gente está vendo essa questão da atividade, na nossa visão, a atividade está ali em desaceleração, não é uma forte queda, tá? A gente estima ali que o PIB do quarto trimestre deve rodar próximo de zero, e o primeiro trimestre seria negativo, não fosse essa safra agrícola que a gente deve ter, deve ser bastante positiva e deve contribuir para o PIB agro, tá? Mas diversas medidas já mostram essa desaceleração disseminada em diversos setores. Então, aqui à esquerda a gente ilustra ali o IDAT do Itaú, que são dados mais de curto prazo, com dados proprietários do banco. E à direita a gente também mostra como é que estão os dados do mercado de trabalho. E a gente já vê o mercado de trabalho desacelerando. Aqui a gente tem ali a ilustração dos dados da PNAD, ou seja, que a gente pega mercado formal e informal, tá? Vale ressaltar que o que está puxando essa queda de população ocupada é o mercado informal, né? A gente sabe que a baixa renda, ela infelizmente é mais vulnerável aos ciclos, e o mercado de trabalho informal é sim o primeiro a sentir, tá? Então, tudo isso para dizer que a atividade já virou no quarto trimestre, tá? E o primeiro trimestre também deve ser um desempenho fraco da economia, tirando ali o setor agrícola. E o que tudo isso implica ali para o Banco Central, né? Bom, do ponto de vista de atividade, né, a gente já vê o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros bancos centrais a subir juros, e a gente já vê esses efeitos na economia, como eu comentei agora há pouco, né? Então, a atividade desacelerando, o mercado de crédito também já desacelerando bastante, né? Então a gente vê bancos pisando no freio, inadimplência subindo, por aí vai. Esse é um cenário que costuma estar relacionado a um cenário de desinflação, tá? E a gente acredita que essa desinflação ela vai acontecer qualitativamente. Quando a gente olha o headline da inflação, né, o número cheio da inflação de 2022, de 2023, a gente não deve ver grandes mudanças. Mas qualitativamente a inflação ela está numa trajetória de queda. E aí o que eu quero dizer com qualitativamente é esse gráfico aqui do meio, né? Aqui a gente olha os núcleos de inflação, ou seja, a gente tira os componentes mais voláteis, como alimentos, como combustível, tá? Esses núcleos chegaram a bater ali 12% analisado, né? Vocês podem ver ali que foi um dos maiores patamares desde 2003. E aí toda a atuação do Banco Central e a própria normalização de cadeia lá fora, de commodities, ajudam no sentido de desinflar a economia, tá? Agora, nesse mês de janeiro, a gente teve algumas surpresas de headline que levaram o mercado a revisar a inflação de 2023 para cima, como, por exemplo, o reajuste de alta, né, de combustível da Petrobras no começo do ano, a parte de emplacamentos de veículos que entra ali, é um item que entra no IPCA, que repete o ano inteiro, né? E todo o risco de volta de impostos, né? Lembra que eu comentei ali no começo de que o governo Lula 3 para a gente está associado a mais gastos, que já era esperado, e também a mais impostos, né? Então, o Haddad anunciou ao longo desse mês de janeiro a volta de alguns impostos, né? A expectativa de volta de alguns impostos, e isso sim deve pressionar o headline, né? Mas acho que o que mais tem chamado a atenção nesse mês, Rui, volta para o slide anterior rapidinho. O que mais tem chamado a atenção nesse mês é justamente a deterioração das expectativas de inflação, que é esse último gráfico ali à direita, tá? Então, toda essa incerteza fiscal, aliado aos anúncios, né, às falas do Lula de combater a independência do Banco Central, a questionar o trabalho dele, o próprio risco de mudança de meta, tudo isso tem levado o mercado a revisar suas projeções de inflação para 2023, não só por conta desse headline, mas principalmente aí mais ligado a toda essa incerteza fiscal e as falas do Lula quanto à meta, para 2024 e 2025. E isso torna o trabalho do Banco Central bem mais desafiador, tá? Então, com isso, o mercado e a gente também tem postergado a nossa expectativa de corte de juros para esse ano. E quais são as implicações dessa postergação de corte, né? As implicações mais claras, e aí já entrando um pouco mais em 2024, é que o crescimento de 2024 deve ser menor também do que se imaginava,
Então, não só por conta do ciclo de crédito, que eu comentei com vocês, né? Então, esse gráfico à esquerda ilustra o tamanho do comprometimento de renda, né? Significa que mais ou menos 30% da renda das famílias está sendo gasta ali com o serviço da dívida bancária, mas também por conta dos juros. Então, os juros vai demorar mais a cair do que se imaginava anteriormente, e também o juros terminal deve ser um pouco maior do que chegou-se a imaginar ali lá em outubro, por exemplo, justamente por maior tamanho dos bancos do crédito público, que acaba combatendo ali um pouco da canal de transmissão da política monetária. Tá? E aqui surgem um pouco dos riscos do cenário. Né? Como o PIB de 2024 talvez seja mais baixo, isso pode pesar na popularidade do Lula. Né? Então, que é um pouco do que mostra esse gráfico ali à direita da avaliação de ótimo e bom. Né? Então, a gente sabe que todo e qualquer governo ele é sensível à popularidade, e a depender de quão frágil for a recuperação em 2024, mais isso pode pesar na popularidade do Lula e maior riscos de uma guinada mais à esquerda, ainda mais populista, a gente pode ter olhando mais para frente.